Fala, senhores, beleza? Então, complementos aí ao vídeo que eu venho. Ao vídeo não, aos vídeos, a resposta que eu venho fazendo, na minha visão, aí, ao inconsequente Ted Atlas, né? E mostrando aí porque os raciocínios deles estão errados, e na verdade alguns desses temas eu já havia abordado antes no canal. Ah, até se não me engano, foi nos vídeos que eu falei ali, um pouco do Casagrande, talvez até um pouco do Pedrinho, um pouco do Paulo Autuori, e respondendo a esses caras aí. Eu não acredito que as pessoas eventualmente, só por cometerem um pecado ou outro, devam ficar eventualmente escravizadas por quem eventualmente tenha mais conhecimento, né? Ou por quem não necessariamente cometa esses pecados, embora talvez cometam, né? Eventualmente, então, a pessoa que comete o mesmo pecado só teria o poder sobre outra porque tem mais conhecimento. Eu não concordo com esse raciocínio. Não acho que as pessoas devam ter poder umas sobre as outras, né? Independentemente do pecado que elas cometam. Elas devem ser repreendidas dentro do que fizeram, aí sim, claro, umas pelas outras. Aí ok. Mas fora disso, eu não vejo autorização para que haja, no geral, né, nenhum tipo de manipulação ou de mancomunação no que se refere a, eventualmente, se valer de informações difíceis de responder, com o objetivo de enrolar a pessoa e ela não conseguir depois se desvencilhar, né? Prendendo e impedindo a fonte de vida coracional da pessoa, nesse caso vítima da repreensão, nesse caso de uma repreensão falsa ou de uma repreensão que eventualmente, não só falsa, mas às vezes que vá além do necessário, ou os dois, né? Falsa e além do necessário, para pessoas que eventualmente só ali cometeram rápidos pecados, rápidos equívocos. Eu não acho que isso seja motivo para que haja impedimento de fonte de vida ou que haja lançamento de confusão espiritual sobre a vida dessas pessoas. Poderia haver punição justa e seria algo muito mais agradável e, portanto, muito mais fácil. E já muitas vezes bastaria para que houvesse qualquer tipo de mudança comportamental eventualmente sugerida. Mas, complementando aqui o nosso, o tal do Ted, nosso não, porque ele é americano, então não é nosso. Então, complementando aí o Ted Atlas, né? Eu vou continuar da onde eu acho que eu parei. Eu acho que uma frase anterior eu já tinha mais ou menos dito a ideia. Ah, não, só ia completar que eu acho um pouco que o Ted Atlas quis dizer quando ele fala sobre autoconhecimento. É mais ou menos, porque a pessoa pode não conhecer isso totalmente, né? Mas não só sobre o autoconhecimento em si, mas sobre o autoconhecimento, sobre eventualmente, por exemplo, maldades fingidas. Eu acho que é isso que ele um pouco quer se referir, chutando aqui. Acho que ele tentou falar assim: ah, mas no fundo você já sabia que era uma maldade fingida. Não em todos os casos, ou em nenhum dos casos. Muitas coisas que eventualmente acontecem na vida da pessoa, ela não sabe que é uma maldade fingida, né? Ou mesmo ela sabe que é uma maldade fingida e irrita ela. A pessoa fica irritada mesmo com a maldade fingida porque outras pessoas podem acreditar, ou se eventualmente for um falso testemunho, alguma coisa assim, e se sabe que aquela informação está sendo, inclusive ela sabe, que aquela informação está sendo utilizada só para irritá-la, para que ela fique motivada com isso, sim, em algumas situações as pessoas sabem, as pessoas não sabem em todas. Como eu venho tentando explicar nos últimos vídeos, que às vezes isso não é conhecido pela pessoa, então ela vai ter que enfrentar várias maldades, a fingida e a não fingida, porque no fundo ela não sabe que nenhuma delas é fingida. Ela acha que nenhuma delas, ela acaba achando que nenhuma delas é fingida. Ela acha que as dificuldades são não fingidas, portanto, eventualmente, ela vai ter que acabar enfrentando todas. Mas não, mesmo a pessoa, sim, a pessoa pode saber que aquilo é fingido, mas irrita mesmo assim, pelo risco, e irrita devido ao fato de que a outra pessoa que está levantando a mentira está confiando na mentira para poder resolver os seus problemas, entendeu? Isso é o que irrita muitas vezes na pessoa que acaba sendo vítima disso, como eventualmente irritou em mim, né? Então, sim, muitas circunstâncias, eu sabia que as maldades eram fingidas, mas não em todas, ainda mais quando eu era criança. Então lá era mais difícil de diagnosticar ainda essas provocações no sentido, estão tentando te provocar. E no final eu não conseguia eventualmente me desvencilhar de situações, ou mesmo acreditar que aquilo era uma maldade fingida e que eu não precisaria, de alguma forma, me condoer, vamos dizer assim. Então, portanto, de nenhuma maneira eu acho que isso é algo que é um comportamento que seja plausível ou sugerível para as pessoas. Pode haver uma certa plausibilidade, mas no sentido da possibilidade de existir, mas não é correto. E, portanto, haverá repreensão aos inconsequentes que eventualmente sugerirem. E apenas completando o que eu havia dizendo nos vídeos anteriores, se você eventualmente é mal, você não é vinculado a quem você é. Você pode se tornar alguém melhor. Daí era um raciocínio que eu já havia feito sobre a pessoa que é boa se tornar melhor ainda, né?
E no meu caso especificamente, em relação ao autoconhecimento, eu não acho que eu seria, sem a Bíblia, capaz de eventualmente me autoanalisar adequadamente, né? Então, alguns autoconhecimentos que eu precisaria saber a meu respeito, talvez sem a Bíblia eu não conseguiria fazer, né? A resposta está dentro de você. Pois é, mas a pessoa sabe disso. E outra, todas as respostas estão dentro de você. Em relação a todos os temas que eventualmente acometam ou aflijam a sua vida, eu discordo de Ted Atlas. Tem pessoas que eventualmente precisarão olhar para fora para descobrir as respostas em si mesmas, né? Ou eventualmente para continuar descobrindo a resposta lá fora. Ela vai ter que olhar para fora e descobrir a resposta lá fora e depois interiorizá-la, né? Então, complemento e termino, né? Concluindo esse vídeo com a questão do X-Files, né? Agora uma frase, e portanto discordando novamente do Ted Atlas, né? Arquivo X, X-Files, the truth is out there. A verdade está lá fora. E, aqui complementando, né? Se pode realmente fazer qualquer coisa. Ah, esse é um argumento que se eu não deixei totalmente claro nos vídeos anteriores, mais uma razão pela qual eu discordo do Ted Atlas. O que acontece? Ele diz o seguinte, eventualmente você pode fazer, aumentar ali a sua massa muscular, no caso do Deontay Wilder, né? Desde que não seja uma coisa muito exagerada, ele não pode ficar muito bombado, né? Não que ele use bomba, mas no sentido de ficar muito forte fisicamente, mesmo que não tome bomba nenhuma, mas só fazendo exercício de academia, ou outros exercícios. Sim, você pode fazer isso desde que seja algo responsável, concordo. Só que aquela coisa, o meu voluntariado, se eventualmente foi utilizado com o objetivo de me bombar espiritualmente, não foi feito de forma irresponsável. Foi feito justamente de maneira certa. Em algum momento fazendo até bastante, de maneira demasiada, mas não. Fazendo na quantidade certa para me autodescobrir, para verificar aquilo que eu prefiro. E é justamente no momento que eu faço autoconhecimento a partir do voluntariado, eu pego e percebo assim, pô, mas peraí, por mais que aqui no voluntariado pareça um pouco exagerado, lá também seria, né? Então, se eu eventualmente buscasse alguma outra coisa que não era algo que me fortaleceria espiritualmente, embora o voluntariado me fortaleceria espiritualmente, mas se eu fosse buscar uma outra coisa que, que deveria ser buscada ao invés disso, pô, mas peraí, você tem que verificar se isso aqui também não vai ser um exagero na sua vida. Então, esse era o medo. E mesmo que não fosse algo exagerado na sua vida, poderia gerar um sentimento de tédio. Ou seja, se eu não fizer um voluntariado exagerado, tá, eu não acho que o meu voluntariado era exagerado, justamente porque eu estava me autodescobrindo. Então, peraí, se eu não faço isso para me fortalecer, isso aqui é um exagero. De maneira nenhuma. Se isso aqui é um exagero, eventualmente lá também haveria dificuldades e coisas que eu não gostaria de enfrentar. Mas peraí, então lá também pode ser um exagero. Opa! Então esse foi o erro que, na minha visão, o Ted Atlas está cometendo. Ele está dizendo o seguinte, não, o cara não pode ficar muito bombado. Sim, mas a alternativa de treinamento, no caso do Deontay Wilder, também não seria algo exagerado? Ah, mas é uma coisa equilibrada. Mas é justamente o que eu estava buscando. Eu vou diminuir uma quantidade voluntária para eventualmente buscar outras coisas que eu gostaria em relação ao dinheiro. Ou em relação a outra profissão. Mas essa já era a ideia. Eu já tinha atingido essa ideia sozinho. Ah, você sabia da ideia. Não, mas aí eu teria medo de aplicar. Porque eventualmente essa ideia, mesmo que fosse mais equilibrada, também poderia gerar um resultado sentimental ruim. Ou tédio profissional, ou mesmo coisas exageradas dentro de qualquer atividade profissional que eu teria. Então, esse é o erro. Eles estão achando que o voluntariado era uma coisa exagerada. Ah, não, agora ele se autodescobriu. Eu já tinha feito antes das pessoas terem me repreendido. E foi falso. A repressão delas foi baseada em falsas informações. No meu caso, já descobri. Não, realmente, estou voluntariando demais. Vou para uma outra atividade específica. E eventualmente baixar a quantidade de voluntariado. Mas já era o que eu queria fazer. Então a repreensão, quando eles falaram, já era ou atrasada, e ainda as repreensões que eles fizeram eram falsas. No caso do Deontay Wilder, depende, porque você tem que verificar se o outro tipo de treinamento realmente daria resultado também, mesmo que fosse uma coisa mais equilibrada. Não garantiria a vitória para ele. Daria talvez mais chances, mas não garantiria a vitória. No meu caso específico, não, eu já tinha feito isso antes, só que eu já tinha feito sozinho. Entendeu? Então não adianta dizer, a resposta já estava dentro dele. Claro, porque eles querem anular o conhecimento de dizer assim, não, mas o Alex na verdade já sabia. Então por que vocês se repreenderam se eu já sabia? Então não faz sentido nenhum. Como eu vou repreender a pessoa? Ah, não, o Alex está voluntariando demais. Isso vai o fortalecer demais espiritualmente, mas ele não vai aguentar. Mas peraí, ele já não iria mudar? Então por que foram lá e repreenderam aquilo que ele já sabia que já iria eventualmente praticar? É absurdo. Apesar de que eu não tinha certeza de que isso seria uma boa medida.
Fazer muito voluntariado, para mim, totalmente não era um exagero. Era uma coisa até equilibrada. Eu tinha todos os meus horários ocupados. Eventualmente, em outra atividade, eu teria mais tédio também com os horários ocupados, mas eu poderia equilibrar mais junto com o voluntariado e, eventualmente, com outra atividade, que também geraria sentimentos ruins. Então, isso que eles estão tentando ali aplicar, com esse argumento do Ted Atlas. Não, mas ele deveria ter feito uma coisa mais equilibrada, poderia ter feito uma coisa responsável. Mas eu fiz uma coisa responsável. Até ter o autoconhecimento, que eu não tinha antes, até ter o autoconhecimento, que daí eu não tinha antes, e eu atingi sozinho, portanto, sem precisar muito dos outros, para essas informações específicas. Então, portanto, eu já tinha essa noção, eu não precisei dos outros, e aí eles começam a repreender justamente nisso, só que com argumentos duros. E eu não gostei, aí perdi confiança em mim, por causa da argumentação externa, que estava errada, e que veio atrasada. Depois disso, ainda mesmo que eu achasse um pouco exagero ter muitas atividades voluntárias, embora não tanto, mas eu achava um pouco, falei, pô, mas peraí, mesmo que eu mude de atividade, lá pode ter dificuldades também. Eu falei, opa. Então, esse autoconhecimento que o Ted Atlas está falando, depende. Primeiro, a pessoa pode já ter atingido. Segundo, talvez ela não tenha total certeza que esse autoconhecimento não vai gerar problema para ela depois. Seja em relação a tédio, seja em relação a outras dificuldades que a pessoa pode vir a ter. Ela mesma talvez não confie no seu total autoconhecimento. Então, portanto, ela pode atingir o autoconhecimento, mas ela não tem fé de seguir aquilo que eventualmente ela descobriu. Mesmo para muitas pessoas, o autoconhecimento vai depender de muitas informações externas ainda. Até talvez para ela aumentar a sua própria autoconfiança. Não basta se conhecer, você tem que confiar naquilo que você conhece. Então, ela vai precisar de muitas informações externas eventualmente para isso. Então não é só autoconhecimento. Mas isso também, no final, eu já expliquei. Mas apenas para dar uma orientação melhor que ele critica. Não, no final ele não precisava ter feito o exagero de massa. Talvez dizendo como se eu não precisasse atingir o exagero de voluntariado. Não, mas eu precisava do exagero de voluntariado para me conhecer, porque eu não tinha confiança para fazer outra coisa. Não basta o autoconhecimento, você tem que ter a confiança. O voluntariado veio justamente para me dar confiança. Para agora, a partir disso, falar, não, realmente agora eu tenho confiança para eventualmente executar alguma outra atividade. E talvez até continuar no voluntariado de uma maneira mais equilibrada. Mas de outra maneira, outrora, antes disso, não foi uma responsabilidade. O voluntariado foi feito justamente para me conhecer. O que eu prefiro? Eu não tinha total vontade de jogar videogame antes disso. Que aí é o argumento do Casagrande. O Casagrande falou, as vontades voltam. Eu não sabia. Agora o Ted Atlas está tentando quebrar essa argumentação. Porque o que o Ted Atlas está dizendo? Não, você já tinha vontade, por exemplo, de fazer as coisas que você gosta desde antes. Não totalmente. Não totalmente. Não senti totalmente essa necessidade. Essa necessidade foi aumentando, inclusive. Ela não era tão grande antes, não era frequente. Ali, se você pegar os meus primeiros anos de cristão, foi buscar nas fontes erradas. Não, foi buscar na fonte que eu acreditei. E que também tinham informações verdadeiras lá. Por exemplo, na igreja evangélica. Eles não falam tudo certo. E falam muita bobagem, mas também falaram coisa certa. Coisas que no final ajudaram. Então, veja bem. Embora muita bobagem e muita tonalidade errada. Então, se você pega, por exemplo, meus primeiros anos de crente, 2011 e 2012, eu não tinha total vontade de... vou trabalhar juridicamente para buscar videogame. Eu nem tinha vontade para isso. Em 2013 eu já tinha. Não de trabalhar para ganhar dinheiro. Ou na atividade que eventualmente eu sou formado. Mas eu tinha vontade de jogar videogame. Poxa, eu vou ter que me preparar, mesmo que eu tenha autoconhecimento do que eu desejo, mas eu vou ter que me preparar para poder buscar aquilo que eu desejo. Isso demanda confiança. Aqui que o Ted Atlas está pulando. Ele pula isso. Ele fala, não, você tem autoconhecimento, é só isso que você tem que fazer. Como se agora você tem o autoconhecimento, agora você tem confiança total de buscar aquilo que você deseja. É claro que não, é óbvio que não. Mas então, é só esse complemento, e complementando aqui o que o Ted Atlas disse, até acredito que talvez isso complemente, mas talvez não complemente. Eu não sei se eu vou falar essa frase, mas já, aquela do A Verdade Está Lá Fora já foi uma frase boa o suficiente para isso. Mas aí que tá, você tem que desejar. Eu vou completar essa frase. É justamente muitas vezes o que as pessoas não desejam. Elas têm o autoconhecimento, mas elas não desejam perseguir aquilo que elas desejam. Porque ela deseja alguma coisa, mas ela não quer
percorrer, ela não deseja percorrer o caminho para atingir o objetivo que ela deseja. Ela